Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o João Lucas, estou aqui com o Paulo e com a Rafaela, também são integrantes do nosso grupo, o Ítalo e o Aaron, e a gente está aqui para apresentar o trabalho de redes neurais, que é basicamente implementar trabalho com tudo que a gente aprendeu na disciplina. Então, a gente tinha que escolher um dataset, a gente tinha que fazer o pré-processamento, treinar ele, categorizar um conjunto de dados, e aqui a gente escolheu um dataset público, que é o Plant Village, e a gente escolheu a arquitetura MobileNet V3. Basicamente, o nosso dataset é de plantas. Vamos começar aqui pela célula 1. Aqui na célula 1, a gente está preparando todo o nosso ambiente, a gente está instalando as bibliotecas, as mais importantes como o PyTorch, o Scikit-learn, e também está configurando as seeds, né, as sementes aleatórias, para garantir que o resultado eles sejam reprodutíveis. Bom, na célula 2, a gente está automatizando a aquisição dos dados. Que o código ele baixa o dataset diretamente do GitHub, né? E ele faz uma análise exploratória inicial, contando quantas imagens a gente tem por classe, para a gente entender a distribuição do problema. Como as redes neurais exigem muito poder computacional, aqui na célula 3 a gente decidiu optar para reduzir o dataset. A gente seleciona aleatoriamente 500 imagens por classe, e isso agiliza o treinamento, né, sem perder a representatividade. Passando para a célula 4, a gente fez a divisão clássica dos dados. 70% foi para o modelo aprender, que é o treino, e 15% a gente ajustou o modelo validação e 15% a gente guardou para o teste final. É, Na célula 5, a gente definiu o nosso dataset. Aqui a gente aplicou o data augment no treino, né? Que a gente está rotacionando enquanto contornando as imagens. E isso tem o objetivo de evitar que o modelo vicie em posições específicas. Passando para a célula 6, a gente calculou os pesos para cada classe. Isso serve para dar mais atenção às doenças mais raras e corrigir o desbalanceamento natural que ocorre, né, nos dados. Aqui, agora, na célula 7, a gente encapsulou tudo em data loaders e que eles vão alimentar a nossa rede neural em lote de 32 imagens por cada vez. E basicamente é isso. A minha parte, a Rafa vai falar um pouquinho mais agora. Agora eu vou falar um pouco mais sobre como foi a modelagem e o treinamento. Na célula 8, a gente construiu o modelo, nós não criamos uma rede do zero, a gente utilizou a técnica de transfer learning e a gente carregou a chama MobileNet V3 Small, que ela já é treinada no ImageNet. Então, isso significa que ela meio que já sabe identificar as formas e texturas. O que a gente fez foi substituir apenas a última camada para ter exatamente 38 saídas, correspondente às nossas 38 classes de doenças. Já na célula 9, a gente configurou como que o nosso modelo aprende. A gente usou a função de perda cross top loss, com os pesos, né, que já foi mencionado acima. O otimizador que a gente escolheu foi o Adam, devido à sua eficiência, e a gente implementou um scheduler que reduz a velocidade de aprendizado. Se o modelo parar de melhorar, aí permite um ajuste fino, né? Para organizar melhor o código, na célula 10 a gente criou algumas funções auxiliares, uma dedicada a treinar uma época inteira e outra dedicada a validar os resultados sem alterar os pesos na outra rede. Agora aqui, na célula 11, a gente executa, né, que é onde a mágica acontece, o loop de treinamento por 5 épocas. O processo ele é cíclico. O modelo ele treina, depois ele valida. Se o resultado da avaliação for o melhor até agora, salvamos esse modelo como o melhor modelo. E também a gente configurou o Early Stopping, que é que ele faz com que se o modelo parasse de melhorar, o treinamento seria interrompido automaticamente. Dessa forma, a gente conseguiria economizar tempo e evitar problemas futuros. Após o treino, na célula 12, a gente plotou as curvas de aprendizado. No gráfico, à esquerda, a gente vê a perda caindo, o que é muito bom. No da direita, a gente vê
acurácia, subindo tanto no treino quanto na validação. Esses gráficos, eles são muito importantes para confirmar que o modelo realmente aprendeu, né? E não apenas decorou os dados. Agora, para saber quão bem esses dados são, o Paulo vai mostrar um pouco mais para vocês. Boa. Bom, na célula 13, a gente carregou o maior modelo, né, que foi salvo durante o treinamento, e a gente apresentou o conjunto de testes que a gente separou anteriormente. Lembrando que são imagens que a rede nunca viu antes. E a partir disso a gente calculou as métricas, né, de acurácia global, precisão, recal e o F1 score. Isso nos dá uma visão numérica objetiva do desempenho que o modelo teve, né? E na célula seguinte, a gente também, por causa que talvez alguns números eles podem esconder detalhes, na célula 14 aqui, a gente gerou a matriz de confusão, né, que visualmente a diagonal bem definida, né, demonstrada pelo gráfico aqui, ela indica que o modelo acertou a grande maioria das classes, tendo poucos erros, né? E aprofundando mais na célula 15, a gente gerou um relatório por classe. O código ele lista as top 5 melhores classes, né, que foram as que teve maior acerto, e as 5 piores que teve mais erros. Isso é crucial para a gente entender, por exemplo, se o modelo tem dificuldade em alguma doença, tipo de tomateiro, né, tipo de tomate aqui, né, ou da batata também, de potato, desculpa. E também a gente também permite futuras melhorias focadas nesses erros, né. E a gente fez uma comparação com alguns modelos do estado da arte, né, que a gente encontrou algumas referências, né, os modelos AlexNet e o GoogleNet, e a gente conseguiu validar com os resultados que eles tiveram de 99,35, os dois muito parecidos, né, de baseline, e o nosso resultado foi 97%, o que a gente considera um resultado muito bom, acima de 95%, então acho que a gente conseguiu achar um bom resultado. E por último aqui, na célula 17, a gente fez uma análise quantitativa de erros. O código ele identifica quais pares de classe são mais confundidos e exibe as imagens onde o modelo errou. Isso nos permite uma inspeção visual. Será que a imagem estava ruim? Será que a doença ela é visualmente idêntica à outra? Então, essa análise fecha o ciclo do que o projeto está querendo trazer para a gente. E como conclusão aqui, um sumário rapidinho dos resultados, né, que a gente criou um pipeline completo, desde a coleta automatizada do dataset até a análise de erros, né, que a gente consegue ver que uma rede pequena, né, neural pequena, consegue trazer bons resultados para a agricultura, né? E esse foi o nosso trabalho, e obrigado.